Aleluia, Jesus é o Senhor. Queremos começar esse dia uma comunhão que vai acontecer a partir de agora, a cada semana, que nós estamos chamando de palavra de revisão do nosso alimento diário. Será uma palavra complementar e semanal, além que temos recebido todos os sábados e domingos, por meio do Instituto Vida para Todos, palavra ministerial, diretamente ministrada pelo irmão Ezra Mar e pelo irmão Pedro Dong. Nós queremos, da nossa parte aqui, trazer para a igreja semanalmente uma revisão do nosso alimento diário. Inclusive estamos iniciando a sua nova série, baseada ainda em 2 Coríntios, com o tema Ministros da Nova Aliança. Temos esse encargo de ruminar semanalmente essa palavra e sermos mais supridos e mais fortalecidos no falar do Senhor. Então, nessa mensagem de hoje, vamos trabalhar as 2 semanas iniciais do alimento diário. A primeira, cujo tema foi a Igreja dos Primogênitos, mensagem 1, e a segunda semana, cujo tema, a mensagem 2, são os ministros da nova aliança. Jesus é o Senhor. Antes de entrar na revisão dessas 2 mensagens, nós queremos ainda trabalhar uma palavra introdutória, que está baseada em Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos perceber que no contexto atual que temos vivido, na conjuntura atual que tem assolado o nosso país e toda a terra, conjuntura de pandemia do coronavírus, o Senhor, Ele quer trabalhar algo em cada um de nós. Ele quer trabalhar algo em sua igreja. Ele quer produzir algo da sua vontade em nós. E para isso temos que ter uma atitude de receber o seu falar, de perceber o que Deus quer trazer para nós, qual é a sua vontade para a sua igreja, diante de todo esse contexto, né? Então, irmãos, precisamos estar percebidos. E no sentido negativo, nós não podemos estarmos desapercebidos, perdidos frente a tudo que está acontecendo. E esse versículo nos mostra isso. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, no aspecto negativo, nós não podemos, como igreja, não ter uma resposta, não ter uma palavra, não ter uma direção para apresentar para as pessoas, porque nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos aponta a direção de Deus e a resposta para todas as situações que estão à nossa volta, né? Mas para isso nós vamos nos alimentar dessa palavra. Como não estar desapercebidos ou desatualizados ou desconectados? Precisamos nos alimentar da palavra, né? Então, uma aplicação interessante que eu vi esses dias, né, é que o Senhor nos deu uma verdadeira central de abastecimento. E dessa central, caminhões e mais caminhões de palavra têm saído e têm chegado até nós. São caminhões de vida, né? Não existe problema de desabastecimento no que diz respeito a Deus e a sua igreja. Tem muita palavra para nos alimentar. Portanto, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por outro lado, essa palavra também, ela tem o poder de nos municiar, de nos armar para a grande batalha espiritual, ou para as grandes batalhas espirituais que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Então, se existe uma central de abastecimento, também existe uma central de armas, né? No meio militar, isso se chama-se de paiol, né? É uma central de armas, um lugar onde você encontra muitas munições, equipamentos armamentícios. Mas do ponto de vista espiritual, a palavra de Deus também tem esse poder de nos armar, nos municiar para enfrentarmos as batalhas, né? E graças ao Senhor pelo Instituto Vida para Todos, essa ferramenta maravilhosa que tem sido para nós, por um lado, uma central de abastecimento, mas também uma central de armamento. Cada palavra que chega também é uma munição para nós, é um míssil espiritual com o qual nós podemos usar para poder minar o campo de batalha do inimigo, né? Tem um texto muito forte que está em 2 Coríntios capítulo 10, eu vou ler rapidamente aqui, que fala o seguinte, capítulo 4, 10, versículo 4, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, é tempo de batalha, é tempo de minar o campo inimigo, semeando a palavra de Deus. Jesus é o Senhor. Isso não está desapercebido nos tempos atuais. E no aspecto positivo, voltando em Efésios 4, Efésios 5, né? Então não está percebidos. Precisamos estar despertos. E aqui fala o versículo 15, 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Precisamos ser esses servos prudentes, né? Não necios, mas sábios, que estão compreendendo a vontade de Deus, estão discernindo todas as coisas, ganhando uma visão espiritual de tudo que está acontecendo. Nós sempre temos dado ênfase no aspecto prático da palavra profética de Deus, né? De fato, é a nossa candeia no meio das trevas, isso está bem claro em 2 Pedro 1,19, né? E também essa palavra nos traz um caminho prático de perseverança, de um andar diário, frente às lutas, às dificuldades, os desafios do dia a dia. Mas um aspecto muito importante que o Senhor tem nos mostrado nesses dias, né? No meio da sua palavra, é que a nossa percepção espiritual precisa aumentar. Nosso discernimento espiritual precisa aumentar. Na verdade, o Senhor tem nos levado para o terceiro céu, diretamente para a esfera do invisível, onde Deus está. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa posição, né? Um texto que nos ajuda a ver isso está em 1 Coríntios capítulo 2, né? Mostra o seguinte, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, meus irmãos, o Senhor tem nos levado para as suas profundezas, e o livro de Hebreus tem sido maravilhoso, né? O Senhor tem nos levado a entrar nesse livro, ainda de maneira introdutória, mas cada revelação maravilhosa, né? Nos mostrando qual é a nossa posição em Cristo. É uma posição celestial, né? Como nosso grande sumo sacerdote,
já penetrou os céus, nos levou junto com Ele. Essa é a esfera onde nós vamos estar hoje, né? Ancorados, a nossa visão, nosso coração, nossa fé, uma fé valiosa, uma fé preciosa, uma fé capaz de vencer todas as coisas, né? Foi assim que Abraão viveu. O crente Abraão, um justo, que apesar de ter vivido há milhares de anos atrás, ainda na esfera do Velho Testamento, foi alguém que caminhou numa esfera celestial. Ele andou debaixo da comunhão com Deus, uma visão celestial, como um peregrino, não se apegou a nada nessa terra. Alguém apercebido, alguém conectado com Deus. Jesus é o Senhor. Então, nesse tempo que vemos hoje, irmãos, esse é o nosso desafio. Sermos pessoas conectadas com Deus, unidas a Deus, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Jesus é o Senhor. Possamos desenvolvermos essa atitude dia a dia, né? E sermos fortalecidos cada vez mais em nossa visão espiritual. Jesus é o Senhor. Pois bem, vamos fazer então uma breve revisão das duas mensagens iniciais do nosso alimento diário. A mensagem 1 teve como tema a igreja dos primogênitos, e o texto-chave está em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, nos mostra o seguinte: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Jesus é o Senhor. Então esse tema está dentro de um tema geral, que são os ministros da Nova Aliança. Na verdade, irmãos, o encargo central dessa palavra, a igreja dos primogênitos, é fortalecer a nossa identidade. Quem são estes ministros da Nova Aliança hoje? Nós passamos um semestre inteiro estudando o ministério da Nova Aliança. Vimos que é um ministério único. Começou com o Senhor Jesus, passou pelos discípulos, a liderança de Pedro, chegou até Paulo, foi concluído com o ministério do apóstolo João, que não parou, que continua até hoje. Esse é o ministério da Nova Aliança. E nós, que estamos em Cristo, nesses tempos finais, fomos incluídos nesse ministério. Mas quem nós somos? Se alguém te perguntar, qual é o seu ministério? Você surgiu de alguma cisão? A maioria dos grupos cristãos são produtos de alguma cisão ocorrida no tempo e no espaço, uma diferença doutrinária e assim por diante. Mas quem nós somos? Vamos estar claros que nós estamos nesse ministério. E não apenas isso, nós somos os ministros da Nova Aliança. Essa igreja dos primogênitos aponta exatamente para esses ministros. Um grupo especial que Deus está produzindo nesses tempos finais. Senhor Jesus. Vamos perceber, irmãos, que dentre todo o seu povo, Deus está produzindo um grupo especial de pessoas. E esse grupo, chamado na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, pelo menos por 17 vezes,
encontraremos essa expressão ali, é um grupo de vencedores. Por várias vezes Apocalipse enfatiza isso, né? Vencedores, vencer, a vitória, são muitas expressões disso. Por quê? Porque é um contexto de luta, de batalha espiritual. E o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, Ele vai liderar um grupo de pessoas que vai trazer o seu reino. Esse grupo de pessoas, esse grupo de elite, é um grupo com o qual Deus quer contar. Então, nessa mensagem, foi feita uma pergunta para mim e para você. Deus fez diretamente para mim e para você. Eu posso contar com você? Você quer fazer parte desse grupo? Da igreja dos primogênitos? Um grupo de vencedores? Usando um exemplo secular, né? As corporações militares, principalmente as polícias, elas têm o seu grupo de elite, chamado Batalhão de Operações Especiais. Eles são utilizados para momentos críticos, operações críticas, que exigem um maior nível de aperfeiçoamento, de valentia, de violência até. Então é chamado esses batalhões especiais. Então, irmãos, essa igreja dos primogênitos diz respeito a esse grupo especial que Deus está formando. Ele está nos chamando para fazer parte desse grupo. Jesus é o Senhor. Quer fazer parte dele? Vamos olhar aqui só alguns versículos, né? Não temos muito tempo. São muitos versículos em Apocalipse. Vamos usar só os mais importantes. Capítulo 12, versículo 5 fala o seguinte em Apocalipse: nasceu-lhe, pois, o filho varão de uma mulher que representa toda a igreja, todo o corpo de Cristo, toda a edificação de Deus no Velho e Novo Testamento. Surge um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui é um grupo especial. O versículo 11 fala: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em fase da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós, o que deles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então esse grupo especial é o grupo que vai encurtar o tempo de Satanás. É o BOPE de Deus. Se você olhar em Efésios, capítulo 6, né? Que descreve também um cenário de batalha, né? Gosto do versículo 12, fala o seguinte: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Onde é que é? Nas regiões celestes. Onde é que está a igreja dos primogênitos? Arrolada nos céus. Então esse grupo que está arrolado nos céus é um grupo de convocados por Deus para lutar pelos seus interesses ao lado do Cordeiro de Deus. Jesus é o Senhor. Essa é a igreja dos primogênitos, né? Queria citar rapidamente 3 características dessa igreja dos primogênitos, desse grupo especial, esse BOPE de Deus, né? Primeiramente, eu vou ter que pular os versículos, só citar. Esse grupo é formado pelas testemunhas de Cristo. Isso está em Atos 1:8 e mostra exatamente isso. Quem são as testemunhas de Cristo? Isso mostra um relacionamento de realidade e intimidade com Deus. Ser uma testemunha é alguém que tem experiência, é alguém que conhece, que experimentou, que tem identidade,
que sabe quem ele é o ministro da nova aliança, também é alguém que tem intimidade com Deus. Atos 1:8 mostra isso. Deus quer produzir essas testemunhas e enviar, por Samaria, por toda a terra. São os enviados de Deus que vão lutar pelos seus interesses, Se você abrir depois em João 13:31, mostra também algo interessante, de um grupo de 12 discípulos que seguiu o Senhor. Os 12 não eram compostos por testemunhas, tinha 11 testemunhas, era Judas. Faltava realidade, faltava intimidade com Deus. Por isso ele mostra que depois que ele foi exposto e que ele foi retirado daquela comunhão, o Filho do Homem pôde ser glorificado. Jesus é o Senhor. Vamos fazer parte desse grupo dos 11, das testemunhas de Cristo. Essa é uma característica dessa igreja dos primogênitos que está rolada nos céus. Outra característica são aqueles que são identificados com a vontade de Deus. Não é apenas questão de conhecer a vontade de Deus, mas aplicar ao nosso coração, nos unir à vontade de Deus, ser um com a vontade de Deus. Mateus 7:21-23, tem um grupo de pessoas que faziam muitas obras em nome do Senhor, mas que foram rejeitados por Ele. Por que será? Porque não estavam identificados com a sua vontade, não preencheram o requisito da igreja dos primogênitos. Senhor Jesus. Então, irmãos, nosso desafio não é apenas fazer coisas, mas aplicar o nosso coração na vontade de Deus. Eu gosto muito do versículo que está aqui em João, Acho que é muito bom esse versículo. João capítulo 4, onde Jesus expôs os seus discípulos. Estavam preocupados com muitas coisas, o que comer, o que beber. Jesus falou para eles, disse-lhe Jesus, 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, meu desespero, meu coração, todo o meu ser está aplicado em fazer a vontade de Deus. Isso é o que? É identificação com a vontade de Deus. Essa é a característica da igreja dos primogênitos. Outro item que caracteriza essa igreja: eles são seguidores do Cordeiro por onde quer que for. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 mostra isso. O que o Cordeiro está fazendo hoje? Por um lado, ele está assentado no trono. Por outro lado, quando você olha para a experiência de Estevão em Atos 7, ele está de pé. Ele está ativo, ele está guerreando, ele está fazendo uma obra. Então, irmão, ser um seguidor do Cordeiro é segui-lo na batalha triunfal. O Cordeiro está lutando pelos interesses de Deus. E você vê em Apocalipse exatamente esse Cordeiro liderando um grupo para derrotar Satanás, derrotar o anticristo, derrotar a besta, derrotar todas as hostes malignas. Senhor Jesus. Seguir o Cordeiro é exatamente isso. É buscar esse direito de lutar ao lado dele, de compor o seu exército, compor o seu grupo de elite, o grupo de vencedores. Isso é buscar o galardão. Isso tem tudo a ver com o tema a igreja dos primogênitos, que o escritor de Hebreus nos apresentou aqui no capítulo 12. Se nós olhamos para o Velho Testamento, não há tempo para poder explicar esses detalhes, mas a primogenitura não foi dada para todas as tribos de Israel. 3 itens, caracterizavam a primogenitura no Velho Testamento. O primeiro item era a porção dobrada da terra, que foi dada aos filhos de José.
tribo especificamente de Israel, obteve esse direito, esse galardão especial. Por outro lado, um outro aspecto da primogenitura ali é o reinado, a realeza que foi dada para a tribo de Judá. E o outro aspecto é o sacerdócio, também dado especialmente para uma tribo que é a tribo de Levi. Então, são porções especiais dadas para grupos especiais dentro do povo de Deus. Esse é o princípio do galardão. Então, por dizer, o que equivale à primogenitura no Novo Testamento é a busca do galardão de Deus. Buscar a primogenitura no Novo Testamento é buscar o galardão, buscar fazer parte desse grupo de elite e de vencedores que vai lutar pelos interesses de Deus. Vamos abrir em Hebreus 10, tem muitos versículos aqui que eu poderia falar sobre galardão, a Bíblia está recheada de versículos, vou ler só apenas um, capítulo 10, versículo 35 de Hebreus fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ó Senhor Jesus, ela tem grande galardão. Percebe? A busca do galardão, a confiança, a esperança, o forte alento. Esse é o encargo do livro de Hebreus: produzir em nós o sentimento de conquistar o galardão, conquistar o direito de fazer parte da igreja dos primogênitos que está arrolada dos céus. Jesus é o Senhor. Eu creio que esse é o encargo central dessa primeira mensagem, né? Nós ganhamos isso, nós estamos entendendo o ponto mais importante. Por fim, nós queremos trabalhar uma revisão rápida da segunda mensagem, do Alimento Diário, mensagem 2, cujo tema é os ministros da nova aliança. Essa palavra está baseada em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Jesus é o Senhor. Capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 4, 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o capítulo 4, versículo 7 fala: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual é o encargo central dessa palavra? Temos visto, os ministros da nova aliança são esse grupo de elite nas mãos de Deus. Mas qual a característica do viver desses ministros? Eu diria que o encargo central dessa palavra é nos mostrar exatamente o serviço de um ministro da nova aliança, a obra de um ministro da nova aliança, que na verdade é o viver de um ministro da nova aliança. Nos perceber, irmãos, que esse serviço, essa obra, não está baseado na capacidade humana ou na habilidade humana, mas está baseado no princípio da ressurreição. Essa é a grande chave. Acho que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, vai apresentar para nós a sua experiência pessoal de sofrimento, muito sofrimento, a ponto de se desesperar da própria vida. É uma sentença de morte. Atos 19 mostra o contexto que ele disse aqui, né? De perseguição que ele viveu, não tem como nós vemos aqui. Mas por meio dessa experiência ele experimentou a ressurreição. E essa ressurreição produziu um serviço que agrada a Deus, um viver que agrada a Deus. Esse é o serviço de um ministro da nova aliança. Jesus é o Senhor. Não está baseado na nossa capacidade, mas está baseado no Deus da ressurreição. Por isso que Hebreus nos mostra, né? Temos que correr aqui. Hebreus nos mostra, no capítulo 4, versículo 1, fala: tenhamos, portanto, que de modo
sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. E no versículo 11 ele fala: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Isso é maravilhoso, né? Por quê? Porque esse descanso diz respeito a entrar na boa terra. Esse é o contexto que Paulo, ou que o escritor de Hebreus, né? Não sabemos se foi Paulo que escreveu, tem muita divergência nesse assunto, nos apresentou que entrar no descanso é a experiência do povo de passar anos no deserto, depois de muito sofrimento, muita tribulação, eliminar todo o velho homem natural, surge um novo homem em ressurreição, um serviço em ressurreição, baseado no descanso de Deus. Aqui não é mais nós que fazemos, mas é Deus quem faz, né? Eu gosto muito do texto de João 4, né? Eu acho maravilhoso. Já li um versículo, vou ler mais dois aqui nesse capítulo, né? Eu acho que descreve muito bem o que é um serviço no descanso de Deus, né? Que é a característica de um ministro da nova aliança. Versículo 35 diz o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, né? Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros, porém, trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. O que é isso aqui? Está tudo pronto. Trabalhar no descanso de Deus. Esse é o serviço de um ministro da nova aliança. Está tudo pronto. É um trabalho onde você vai encontrar tudo pronto. Os campos já estão brancos. Você vai colher onde alguém já semeou. Esse é o descanso de Deus. Esse é o modelo de um serviço de um ministro da nova aliança. Nosso grande modelo é o próprio Senhor, né? Eu não vou ter como ler aqui. Você pode ler depois no capítulo 5 de João, versículo 36, que mostra isso. Jesus trabalhou no descanso do Pai. Ele viveu para fazer a vontade do Pai. Foi o enviado do Pai. Esse é o princípio de um ministro da nova aliança, do serviço da obra de um ministro da nova aliança. Não é a sua própria obra, não é a sua própria palavra, mas é a obra de Deus, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Jesus é o Senhor. Filipenses 2 também, de 5 a 10, mostra, né? A experiência de Jesus como nosso modelo, alguém que se esvaziou completamente, assumindo a forma de servo. Esse é o viver, a obra de um ministro da nova aliança. E Deus o exaltou sobremaneira, né? Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Jesus é o Senhor. Para terminar, como Deus realiza a sua obra, então, por meio dos ministros da nova aliança. Quero citar duas figuras maravilhosas. Um está em Zacarias 4, né? Eu não vou ler também, não há tempo, de 1 a 6. É uma figura do Velho Testamento que mostra exatamente a maneira como Deus trabalha. Uma palavra para Zorobabel, para reedificar a casa de Deus, construir o templo que havia sido destruído. Era um grande monte, era um grande desafio. E a figura aqui é maravilhosa, porque mostra que não é por força e não é pelo poder. Primeiramente tem uma palavra de Deus que determina, que conduz, que é liberada por 2 oliveiras, que são os enviados de Deus. Então essa palavra chega a Zorobabel, e essa palavra produz uma edificação, né? Não é por força, nem por... Acho que vale a pena ler, né? Estou esquecendo exatamente
os temos aqui, só esse versículo, né? Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e disse: esta é a palavra do Senhor. Olha só, tem uma palavra do Senhor, tem uma palavra profética, uma palavra de direção, que provém direto de Deus, que passou pelas duas oliveiras do versículo 3, e chegou a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Essa é a obra e o serviço de um ministro da Nova Aliança. Encerrando João capítulo 15, né? E outra figura maravilhosa que mostra esse serviço adequado de um ministro da Nova Aliança, que é o versículo, vamos para o versículo 5 logo, né? Que mostra o quê? Eu sou a videira, vós os ramos. Jesus é o Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Tudo a ver com capítulo 4, versículo 7, 2 Coríntios, né? Que mostra que a excelência do poder não está no vaso, está no tesouro, que é o próprio Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o segredo do serviço, da obra e de um viver de um ministro da Nova Aliança. Por isso, irmãos, temos que restaurar nossa simplicidade, nossa fé, nosso crer, nossa obediência à palavra de Deus, que vem por meio do enviado de Deus, Jesus é o Senhor. Assim, irmãos, essa palavra vai ser confirmada em nós, né? Por fim, eu vou só citar para você ler depois da sua casa, Marcos capítulo 16, que mostra algo maravilhoso, quando o Senhor ele liberou uma palavra como enviado de Deus para os seus discípulos, para que eles saíssem e cooperassem com ele na pregação do Evangelho. E no final ali, 16, se eu não me engano, fala, né, 16, último versículo, capítulo 16, fala que eles saíram, e o Senhor confirmou, o Senhor foi com eles, confirmando a sua palavra. Por quê? Porque eles obedeceram, né? Quando nós obedecemos o falar do Senhor, Ele vai conosco e confirma a sua palavra em nós. Esse é o serviço de um ministro da Nova Aliança. Jesus é o Senhor. Vamos orar para terminar nossa comunhão. Senhor, nos ajuda a estarmos de fato apercebidos hoje, diante de todo o quadro onde nós vivemos. Queremos estar unidos a Ti, Senhor. Sermos um espírito com o Senhor, estamos conectados com o Teu falar, uma forte percepção, andar nas regiões celestiais com a fé exercitada em Ti, Senhor. Também nos ajuda a sermos esses ministros da Nova Aliança hoje, de fato, Senhor, a lutarmos pelos Teus interesses, buscarmos conquistar esse galardão maravilhoso, de nos tornar essa igreja dos primogênitos. Também queremos ser simples, fortalecer nossa identidade como ministro da Nova Aliança e também fortalecer o nosso serviço a Ti, experimentando a cada dia o princípio da morte e da ressurreição, obedecendo a Ti e confirmando a Tua palavra em nós. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.